E agora, dando continuidade às entrevistas com os pré-candidatos ao Senado por Mato Grosso, nós vamos conversar nesta terça-feira com o bacharel em Direito, Irã Melo, que é pré-candidato ao Senado pelo PTB. Boa tarde, pré-candidato. Boa tarde, Lúcio. Satisfação estar aqui no programa para poder apresentar um pouco dessa proposta, dessa candidatura. Queria cumprimentar aos nossos telespectadores, agradecer pela audiência e a importância nesse pleito de utilizarmos a imprensa e as mídias sociais, sobretudo nós, candidatos, que estamos aí pela primeira vez enfrentando o pleito, para que a gente possa levar essa mensagem adiante, para que as pessoas tomem conhecimento da motivação desse projeto. Pré-candidato, então, qual é a motivação nessa pré-candidatura ao Senado, na essência? Lúcio, nós precisamos de uma renovação. O país tem sinalizado no ambiente político que vai haver, sim, uma grande mudança nesse pleito. Mas é preciso que pessoas se apresentem para que façam, então, o contraste no cenário político. Nós estamos nos preparando já há muito tempo, inserido no contexto político, temos experiência já há 14 anos trabalhando com a política e chegou o momento de nos colocarmos à disposição da sociedade para que ela tenha o seu representante. E eu queria dizer mais, nós precisamos trazer à tona algumas discussões que o Estado, sobretudo no Senado Federal, precisa provocar. Nós temos a questão mineral no Estado, nós somos um Estado pujante, que cresce mais do que São Paulo, mais do que a China, segundo o último trimestre de 2017 aponta isso. Nós temos aí mais de 30 milhões de cabeça de gado, quase 30 milhões de lavoura. O pescado, que pouco sabe, mas o Mato Grosso lidera o cenário nacional na produção de pescado, a extração mineral, o ouro, o diamante, a ametista, enfim, nós temos que provocar esses assuntos e que a sociedade, então, participe dessa discussão através dos seus novos representantes. O PTB é um partido que está aliado ao pré-candidato ao governo, o senador Wellington Fagundes, do PR. Lá, como que está essa questão aí da definição da chapa majoritária? Tanto da questão do vice, mas especificamente em relação à definição das candidaturas ao Senado. Sim. É muito importante a gente abordar esse assunto. Primeiro porque o povo tem que participar dessas decisões. Embora seja um ambiente partidário, sejam as convenções que vai realmente definir os candidatos, é importante que esses partidos tenham a sensibilidade de ouvir o clamor público. Aqueles que eles querem, sim, ver ocupar essa candidatura. Como todo cenário, nós estamos sendo marcados por uma indefinição, desde o cenário nacional, e isso se repete também na esfera estadual. E o PTB vai brigar para que a gente possa ocupar essa vaga. Por isso eu quero falar com você que está nos assistindo. É importante, nesse momento da pré-candidatura, o seu apoio, para que a gente possa crescer, ganhar musculatura, para que chegue até a convenção que encerra no dia 6 de agosto e a gente chega com uma envergadura ao ponto de disputar essa vaga. É claro que os partidos ainda estão nessa fase de namoro, nós temos visto através da imprensa a maioria dos seus partidos conversando com o candidato A, B ou C, para que essas definições possam então chegar no dia da convenção e acontecer. É um projeto audacioso, né? Eu saio de um anonimato do enfrentamento das urnas para brigar por um espaço com políticos que já estão aí no cenário da política há um bom tempo. Agora, essas definições aí de candidatos aí a quem vai ser vice, quem vai ser candidato ao Senado, normalmente, por tudo aquilo que a gente acompanha, é uma definição exclusivamente de bastidores. Normalmente, o cidadão comum a regra do jogo. Ele fica sabendo depois, né? Ele é comunicado. É a regra do jogo. A gente fala, o lambari é pescado e o jogo é jogado, né? Mas o que nós temos que prestar atenção e ter a sensibilidade que nestas eleições as surpresas vão ocorrer. Essas regras, muitas delas estão obsoletas. É preciso que esses partidos tenham a sensibilidade de ouvir o clamor público para que ele possa então trazer fatos novos para essa campanha. Tanto a nossa chapa e a nossa coligação como as demais estão precisando se posicionar com um conteúdo novo. E o conteúdo novo muitas vezes parte de uma candidatura como esta,
que traz uma proposta audaciosa, que vem de fora do Senado, e isso é uma grande estratégia. Espero que os nossos estrategistas partidários possam considerar esse grande ganho que as coligações vão ter no investimento de candidaturas novas, como é o caso da minha para a senatória. Pré-candidato, o senhor fala aí em mudanças. O senhor fala também que essa eleição poderá apresentar surpresas. Mas citar aqui agora um caso concreto. A imprensa divulgou ontem mais uma dessas pesquisas de intenção de voto. Para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, os principais nomes citados são nomes de pessoas envolvidas em denúncias de corrupção. E aí? O que tem que se fazer para mudar? Para que mude. Bom, não sou eu quem fala em mudança. Quem fala em mudança é a população do estado de Mato Grosso, a população do Brasil. É claro que agora nós saberemos realmente qual é o desejo de transformação que o cidadão quer na política. Se ele votar nas mesmas pessoas, muito difícil ele terá resultados diferentes. Desculpa, mas eu não vai poder mais nem cobrar essa transformação. Eu não gosto de... Eu acredito que nós temos que assumir o nosso papel. Nós somos responsáveis pelos representantes que aí estão. Nós não podemos nos eximir da responsabilidade. Mas o que precisa deixar registrado é que nós vamos oferir essa mudança nas urnas. A população vai mostrar realmente essa indignação que a gente tem visto nas redes sociais, nas urnas agora em outubro. Então é importante que essa oxigenação aconteça e eu tenho as minhas ressalvas em relação às pesquisas. Eu digo, já que nós temos um histórico das últimas campanhas, elas não se reproduzirem no resultado das eleições. Embora essas pesquisas tenham montado, inclusive eu lamento muito do meu nome não ter sido colocado dentro dessa pesquisa, se você verificar tem os pré-candidatos ao Senado, e isso é muito ruim para a credibilidade da pesquisa, quando ela não contempla todos os candidatos. Mas eu não estou falando pontualmente em razão desse assunto, eu estou falando porque o cidadão brasileiro, você que está nos assistindo, não tem a confiança desses resultados. E eu já tenho a confiança na sua consciência, no seu posicionamento político. É ele quem vai definir o resultado das eleições, os nossos representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Governo do Estado, na Presidência da República e no Senado do Brasil. Mas a indignação que a gente acompanha nas redes sociais, elas não aparecem lá na urna eletrônica. 2 exemplos, Tocantins e Amazonas. Nulos, brancos e abstenção superior a 50%. E aí, para ter mudança, precisa convencer o eleitor indignado a comparecer para votar. E aí, o que é que tem que ser dito para ele, de forma bem clara? Primeiro, Lúcio, eu gostaria de dizer que é legítima esse desânimo da população. Nós temos visto aí sucessivos escândalos de corrupção e, se não bastasse, isso não está só na esfera política. Nós tivemos no judiciário, nesse domingo, uma balbúrdia com o povo brasileiro. Decisões com plantonistas, intervenções de juiz a quo. É lamentável que a gente tenha visto as manifestações políticas em ambientes eminentemente jurídicos. Isso faz com que a população perca o interesse. Mas pré-candidatura como esta, de pessoas comuns, veja bem, eu não venho aqui me transfigurado de um paladino da moral e da razão, me colocando acima do bem e do mal, como a única alternativa viável, mas eu venho aqui para provocar o eleitor, para que ele tenha critério nesses votos e que ele escolha dentre os seus candidatos aquele que representa as suas expectativas. Aquilo que está desmotivando, aquilo que faz com que ele se manifeste na rede social, para que ele tenha um posicionamento político. E eu acredito que para vencer o interesse, o desinteresse, é preciso proposta, é preciso conteúdo. E é assim que eu me apresento, alguém que vem sendo preparado para assumir a responsabilidade, não de ocupar um cargo no Senado, mas de todo Mato Grossense, inclusive você que está nos assistindo, para que vocês tenham a segurança de que as pessoas que vocês vão colocar para ocupar o espaço de representatividade do Estado de Mato Grosso represente aquilo que você está sentindo. A importância dessa renovação passa pela consciência do povo brasileiro e do povo mato-grossense, e eu conto com isso. E na eleição desse ano, toda coligação pode apresentar 2 candidatos ao Senado da República. Exatamente. Lá na coligação, na composição que o senhor participa, que é do senador Wellington Fagundes, quando é que sai essa definição? Olha,
A data vai ser realmente divulgada pelo partido, porque as convenções serão marcadas segundo essa articulação que já vem acontecendo com um arco de aliança. Mas o fato é que a pré-candidatura do PTB ao Senado é uma candidatura que começa com uma iniciativa de um grupo que está aí permeando todas as esferas da sociedade e vem para o PTB com uma proposta. E é aceito. Gostaria de deixar claro que o PTB permite esta candidatura, mas faz parte da nossa luta conquistar inclusive os nossos correligionários, o nosso arco de aliança, e a gente tem feito isso com muita conversa, com muita reunião, e eu espero que o nome seja defendido não porque é apenas um nome novo, mas é porque esses partidos que aí estão têm o desejo de que haja realmente um representante preparado e que eles possam trazer para uma campanha majoritária como uma novidade e como um fato novo para que alavanquem essas campanhas, que a gente tem visto um cenário morno, né, em relação às campanhas majoritárias e que precisa sim de fatos novos, de pessoas novas que são combativas e que possam defender o estado de Mato Grosso como um grupo e crescer o suficiente para ganharmos a eleição. O senhor falou aí um cenário morno em campanhas majoritárias. Em relação ao senador Wellington Fagundes, dá a impressão de que ele está muito preocupado com a chapa das candidaturas proporcionais de deputado estadual e deputado federal. Não está demorando um pouco para avançar nessa discussão das candidaturas majoritárias na chapa dele? Olha, na opinião do senhor? Na minha opinião, uma candidatura ao governo se faz com um arco de aliança, sobretudo com os candidatos das chapas proporcionais. Quanto maior o número de candidatos, maior a representatividade, maior o número de pessoas para levarem essa campanha adiante. É uma estratégia positiva e que eu elogio o nosso senador Wellington Fagundes, que nós não podemos negar que é o único que vem se situando como um pré-candidato, como um candidato ao governo no arco de oposição, e que é legítimo. Mas eu acredito que precisa sim de um tempero a mais. Isso vai acontecer com as definições tanto da vice-governadoria, como dos candidatos ao Senado, como a suplência. E eu acredito que esse grupo, com a experiência que tem, com a expertise que tem frente à política, é capaz de avaliar o cenário e identificar entre os seus quadros aqueles que podem melhor representar esse momento da sociedade. É esta leitura que nós temos que fazer na campanha. Então, eu estou confiante de que será feito um bom trabalho e que nós teremos candidaturas legítimas e eu acredito que nós vamos trazer sim uma diferença nessa campanha majoritária, com um discurso pontual, aguerrido, comprometido e que representa o cidadão mato-grossense. Para conquistar o eleitor em outubro, em 1 minuto, para a gente encerrar a entrevista. Se alguém perguntar, o senhor quer ser candidato ao Senado, o senhor vai responder o quê? Por quê? Para conquistar o eleitor, primeiro nós olhamos no olho dele. Nós olhamos no olho e ouvimos o que ele tem a dizer. Para você que está nos assistindo, eu peço para que você olhe para os candidatos e enxergue através do discurso, do posicionamento e, sobretudo, da vida pregressa que ele tem, aquele que representa o que você espera para o Brasil, o sonho que você tem para o seu filho, o desejo de mudança e de oportunidades que todo cidadão brasileiro tem o direito. Eu estou aqui me apresentando porque eu faço parte de vocês que estão nos assistindo. Eu saio da zona de conforto e venho aqui para representá-los porque nós precisamos de pessoas novas, preparadas e que possam entender a mensagem que a sociedade tem passado. Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família e a todos que estão nos assistindo, aos meus amigos, às pessoas conhecidas que têm manifestado o apoio a esta campanha. É muito importante que você acredite. E, acima de tudo, não perca a esperança. Se nos abstermos do processo político, nós continuaremos refém. Então, o caminho não é deixar de votar. O caminho não é votar em branco. O caminho é escolher aquele representante que você vai saber como cobrar. E que tem, sim, um discurso e um trabalho prestado para transferir para você a segurança de que você vai estar colocando alguém nova, mas alguém que representa aquilo que você sente. Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado à TV Gazeta, muito obrigado ao Jornal do Meio-Dia, a todos que estão nos assistindo, inclusive no Facebook. Queria mandar um abraço aos amigos. É uma ferramenta que tem levado adiante essa proposta. Esperamos que essa mudança aconteça a partir do voto de cada um de vocês. Deus abençoe e muito obrigado. Pré-candidato, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço.